Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir as suas palavras no Sermão do Monte. Estamos chegando no final desta série. Este é o penúltimo vídeo. É o vídeo que eu vou falar sobre a prática da palavra de Jesus. Me acompanhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acompanhe toda essa série, compartilhe com pessoas que você pode edificar, que eu possa ajudar através desses vídeos. O capítulo 7 de Mateus, versos 24 a 27, registram as palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus vai terminando o Sermão do Monte, dizendo que essas palavras precisam ser praticadas. É na prática desses ensinamentos que você distinguirá o sábio do tolo, o homem prudente do homem insensato. Isso é proverbial, quer dizer, esse é o ensinamento da sabedoria, de palavras de sabedoria, que nós encontramos no livro de Provérbios extensamente. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Observe que a rocha aqui é o alicerce. A vida do discípulo e da discípula de Jesus tem como alicerce as suas palavras. Às vezes, o alicerce não aparece. Às vezes, o alicerce está submerso e não é possível ver esse alicerce. Mas pelos frutos, como nós vimos no vídeo passado, pelas obras, se pode conhecer e saber quando alguém edificou sobre as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus no Sermão da Montanha é tudo aquilo que nós estudamos e tudo que está registrado do capítulo 5 até esse capítulo 7. Dessa forma, Jesus está exortando para que nós pratiquemos as suas palavras como edificando um monumento, uma casa, né? Nossa própria vida sobre esse fundamento. O contrário disso é advertindo para que nós não edifiquemos sobre a areia. Isso é, a gente ouvir essas palavras e ela entrar por aqui, sair por aqui, e nós não praticarmos, é tolice. É tolice até ouvir as palavras de Jesus, né? Então, ele estabelece esse contraste. E isso tem um motivo especial que ele coloca aqui, que são as tempestades, são os ventos fortes, são as enchentes que abalam a casa ou tentam derrubar. Muitos dizem tentação, muitos dizem provações, como aparece, por exemplo, na parábola da semente, né? Do semeador, chamada assim, que os cuidados desse mundo acabam afastando alguns da palavra. E aqui, a prática da palavra garante a resistência nessas intempéries. Jesus mostrou que nós somos agredidos, que as pessoas querem tomar a nossa capa, querem nos obrigar a andar uma milha, quer nos convencer de que precisamos odiar nossos inimigos, querem nos fazer crer que devemos buscar repetir incessantemente as palavras na oração, e uma série de ensinos que não condizem com a prática do reino de Deus, com a busca por nossas necessidades, com as dificuldades que enfrentamos todos os dias, com a hostilidade, como nós vimos naquele dito difícil de Jesus sobre lançar pérola aos porcos e dar o que é santo aos cães, pois eles podem nos pisar. Jesus está mostrando que a nossa vida vai sofrer naturalmente essas intempéries, essas investidas, né, dos elementos naturais. Com isso, ele está dizendo tudo isso é muito natural, não se assustem, né? Quando olhamos lá no início, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa
vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Então, essa correlação entre o início do Sermão do Monte e a sua conclusão nos mostra que nós estamos sujeitos a injúrias, a perseguições, a agressões, a todo tipo de ventos e tempestade, como nós chamamos, mas que, mesmo assim, permaneceremos e permanecemos firmes, alicerçados nas palavras e nos ensinamentos de Jesus, se praticarmos. Isso é bem importante. Assim, a conclusão do Sermão do Monte, nas palavras de Jesus, nos exorta para uma prática constante dos seus ensinamentos. Não é fácil, ele não disse nunca que seria fácil, mas diz que é possível. E esses ensinos do Sermão da Montanha, que são a base para começar a seguir Jesus, nos mostram de fato que a aventura, o caminho com Jesus, é um caminho compensador, mas que não é lá muito fácil. Vamos, então, ouvir e praticar as palavras de Jesus como bons discípulos e boas discípulas. No próximo vídeo, eu encerro a série fazendo um apanhado geral e falando do verso 28 e do verso 29. Eu espero você. Fica na paz.